A acumulação de imparidades que culminaram na resolução do banco com custos elevados para os contribuintes. Em circunstâncias normais, se o sistema financeiro português estivesse a viver um momento saudável, o impacto de uma notícia dessas não teria tido a dimensão que teve, isso seguramente. Os profissionais da comunicação, sejam eles consultores, sejam eles jornalistas, também têm que saber quais é que são as consequências de uma notícia. Agora, eu não acho que um jornalista tenha que pôr isso antes da verdade da notícia que está a dar ou não é? Os custos da resolução para o Estado são de pelo menos 3 mil milhões de euros. O Santander ficou com o Banif por 150 milhões de euros. Aconteceu uma semana depois da notícia da TVI. Ponto final neste Jornal das 8. Já a seguir na TV 24 analisamos o caso do Banif com o diretor de informação da TV, Sérgio Figueiredo, os deputados Cecília Meireles, Miguel Tiago, João Galamba, Carlos Abreu Amorim, Mariana Mortágua e o jornalista Camilo Lourenço, para ver já a seguir na 21ª hora. Até já, até amanhã. Boa noite. 21ª hora, hoje com um formato alargado para analisar o colapso do Banif. Pode uma notícia encerrar um banco? É essa a pergunta que lançamos aos nossos convidados. Já a seguir, voltamos em 35 segundos. Pode dar as voltas que quiser, mas com seguro e manutenção. Assistência em viagem 24 horas, veículo de substituição, gestão de sinistros e pneus ilimitados. Todos os caminhos vão dar ao Audi A6. Audi A6, tudo incluído por apenas 695 € mês. Num minuto, tudo pode acontecer. 25ª hora, de segunda à sexta, na TVI 24. Pode uma notícia ser o fator determinante para a insolvência de um banco? Pode uma notícia falir um banco? Ou o problema estará antes na falta de saúde e falta de confiança no sistema financeiro? Ao longo dos últimos anos, os portugueses, bem como sucessivos governos e o Banco de Portugal, assistiram ao colapso do BPN, à falência do Banco Privado Português, ao desmoronamento do Banco Espírito Santo e, mais recentemente, à resolução do Banif. Tudo isto com consequências para os contribuintes portugueses, que já ascenderam a 15 mil milhões de euros e as contas ainda não estão encerradas. Nunca como hoje o papel de um órgão de informação foi tão colocado no centro da discussão e tem sido alvo de controvérsia na Comissão de Inquérito ao caso Banif, a propósito da notícia da TVI, que uma semana antes antecipou o fim do Banco Madeirense. Por isso, nesta 21ª hora, estão o diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, e o jornalista Camilo Lourenço, que há uns anos anunciou as irregularidades que comprometiam o BPN, e também os deputados da Comissão de Inquérito ao Banif, Cecília Meireles, João Miguel Tiago, João Galamba, Carlos Abreu Amorim e Mariana Mortágua. Volta à questão essencial deste debate. Pode uma notícia falir um banco? Endereço essa questão ao diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo. Boa noite. Boa noite. Bem, nesta relação entre o sistema financeiro e o jornalismo, se alguma conclusão podemos tirar relativamente aos últimos anos, é que houve falências a mais e não notícias a mais sobre as falências que existiram no sistema financeiro português. Mas antes disso, Pedro, deixa-me, enquanto diretor deste canal e diretor de informação desta estação de televisão, manifestar o meu profundo agradecimento aos deputados aqui presentes e, evidentemente, também ao Camilo Lourenço, porque mesmo na divergência de opiniões eu respeito muito aqueles que não se escondem, que dão a cara. Nós,
ao longo destas mais já 3 semanas de audições, temos ouvido acusações graves à TVI. Não quero transformar a TVI no centro deste debate. Infelizmente fomos para lá empurrados porque nos colocaram o cadáver dentro de casa e chamaram-nos assassinos. É basicamente assim que nós, os profissionais desta casa, se sentem. E era muito bom termos aqui quem tem feito isso à frente dentro do Parlamento e à frente das câmaras, portanto, logo para o país. E se houvesse espaço nestes estúdios, haveria cadeiras vazias que deveriam estar sentados desde logo o principal gestor do banco, nos últimos 4 anos, o Dr. Jorge Tomé, o representante do Estado na administração do banco, o António Varela, o atual Ministro das Finanças, mas sobretudo a anterior Ministra das Finanças, para além dos reguladores, evidentemente, que infelizmente não estiveram disponíveis para estar aqui e dar a possibilidade ao diálogo, ao confronto, olhos nos olhos, ouvirmos os argumentos e ouvirem aquilo que a Estação tem a dizer, porque quem bate pelas costas e depois foge, bem, tem um nome muito feio que me ocorre, mas não posso dizer porque ainda há muitas crianças a ver televisão a esta hora. Mas respondendo à tua questão em concreto, é evidente que a notícia tem impacto. Malfeitiçaria, se uma notícia com aquela relevância, e tendo nós a noção da relevância dos factos que tínhamos entre mãos, passasse absolutamente despercebida. Mas definitivamente o desfecho e o destino do Banif não começou a ser desenhado naquela noite e àquela hora. Nós temos que avaliar, enquanto jornalistas e cidadãos, evidentemente, o que temos em causa e a sensibilidade das notícias que estamos prontos para divulgar. Tal como um deputado da oposição, quando põe o dedo na ferida, denuncia algo que não está certo, está a cumprir o seu papel de vigilância do poder e, sobretudo, de não ocultar a verdade. Portanto, a pergunta que eu devolvo é se a notícia não tivesse sido dada naquele domingo, se o curso da história tinha sido alterado, se o filme tinha sido outro. Quem condicionou o desfecho daquele banco já passou pela Assembleia da República, já disse o que tinha a dizer, já omitiu também muita coisa que tinha para omitir. Mas há algo que o trabalho destas pessoas que aqui estão e dos seus colegas que formam aquela comissão já permite concluir, é que com o que é conhecido, a discussão já não é tanto se a notícia era verdadeira ou falsa, é se devia ou não devia ter sido dada. E isso é uma coisa que nada tem a ver com o sistema financeiro, tem a ver com as nossas liberdades, tem a ver com o nosso papel e é uma coisa que nós, jornalistas, pelo menos aqueles que já há muitos anos lidam com matérias económicas, infelizmente se confrontam. Não, infelizmente, com esta gravidade, porque não é impunemente que se afirma que há um banco que vai ser objeto de resolução dentro de dias, e era mesmo dias, porque íamos mudar o modelo de resolução, como se sabe, no dia 1 de janeiro, ou seja, 17 dias depois, com férias de Natal pelo meio, e a gente sabe o que é que acontece a Bruxelas naquelas 2 semanas, portanto a pressão não foi colocada a partir da notícia que a TVI dá naquele domingo, a pressão estava colocada... De Bruxelas para Lisboa. Sim. Já vou conversar com o Camilo Lourenço sobre essa questão da oportunidade jornalística e até que ponto é que o interesse jornalístico se deve ou não sobrepor-se a outros valores, até porque o Camilo tem uma história ligada ao BPN que atesta isso muito bem. Deixa-me perguntar se a Cecília Meireles, boa noite, enfim, coloca a mesma questão. Pode uma notícia falir um banco? E especificamente nesta notícia da TVI, colocando a pergunta ao contrário, se porventura essa notícia não tivesse sido avançada, não teria havido resolução no Banif? Bom, pode, a pergunta pode, depende da notícia e depende do banco. E o facto de o poder fazer, resta saber se o provocou e se o provocou diretamente aqui. Porque aquilo que vimos na peça é que é óbvio que é um fator, resta saber quão decisivo foi esse fator e o efeito que tem. Mas eu voltava um bocadinho atrás, porque estávamos a falar de cadeiras vazias, eu de facto concordo, nós estamos a ver só uma parte do filme.
Mas eu acho que há uma cadeira vazia que é fundamental e que era fundamental perceber, e eu entendo que os jornalistas não a possam revelar, mas é de facto de onde é que parte esta informação. Ou seja, quem é esta fonte e de onde é que partiu esta informação. Porque eu compreendo que seja o trabalho dos jornalistas dar notícias, mas também é o trabalho de quem tem informação e de quem tem informação confidencial não a revelar e não a partilhar, sobretudo quando ela pode ter o impacto que esta teve. E, portanto, é vital perceber isso, até porque eu até lhe posso fazer outra pergunta. Se a notícia não tivesse saído, nunca ficaremos a saber se esta fonte não iria partir para outros órgãos de comunicação social até conseguir pôr a notícia cá fora, por exemplo. É uma pergunta que, do meu ponto de vista, é legítima. E, portanto, está a pressupor que essa fonte teve interesse na divulgação dessa notícia? Não, não estou a pressupor nada. Não tenho, se me perguntar quem acha que foi, não faço a menor ideia. Mas acho que é uma pergunta que vale a pena fazer, porque vale a pena perceber. Porque a verdade é que a notícia, se a história teria acabado diferente, não foi? No fundo, a pergunta é essa, se o banco teria sido resolvido da mesma forma. Nunca vamos saber se o banco teria sido vendido, se teria sido vendido com uma resolução ou em que moldes. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que de facto, no fator tempo, aparentemente a notícia foi decisiva. E eu digo aparentemente porque sim, é verdade que havia, ou tudo indica que haveria pressões também das instituições europeias para tomar medidas antes de mudarem as regras. Resta saber se teria sido possível resistir a essa vontade ou não, porque a verdade é que, à medida que os depósitos começam a sair, é impossível um banco manter-se aberto naquela sangria. E eu tenho os números e eles são impressionantes. E, em segundo lugar, noutra questão fundamental, que é no valor do banco. Se o banco tivesse sido vendido com aqueles 1.000 milhões de euros em depósitos que saíram nesta última semana, é evidente que o valor do banco teria sido diferente. E, portanto, acho que é uma pergunta legítima e que faz sentido sabê-la, perceber porque é que houve. Primeiro, se isto foi uma fuga de informação ou foi uma informação colocada. Eu acho que, à partida, sendo ela verdadeira ou sendo falsa, à partida parece-me que haverá aqui informação privilegiada, é alguém que está envolvido no processo e, portanto, importava perceber e conhecer quem é, porque sim, tem um efeito. Aliás, Sr. Figueiredo, era vital termos aqui uma cadeira só para perceber, no dia 11, antes da notícia, sexta-feira, há 5.876 milhões de euros no banco. No dia 14, já havia menos 200 milhões de euros em depósitos. No dia 15, já havia menos 300 milhões de euros em depósito. No dia 16, menos 300 milhões de euros. No dia 17, menos 100 milhões de euros. Dizem-me assim, não começou na semana da notícia, nos 2 meses antes já tinha havido uma fuga de depósitos. Tinha havido, mas uma fuga de metade da dimensão em que é 5, 6, 7 vezes o mesmo tempo. Portanto, sim, tem um impacto. É responsável por tudo o que de errado se passava no banco? Com certeza que não. O banco ia ter que ser ou resolvido ou vendido, na melhor das hipóteses, e sim, precisaria de uma capitalização. Com certeza que sim. Portanto, estamos a chegar à conclusão que mesmo que não houvesse notícia, provavelmente haveria resolução. Estou a chegar à conclusão de que é possível, nunca vamos saber. Este é o problema dos caminhos não trilhados, não é? Nunca vamos saber se haveria resolução ou não. Em todo caso, a resolução também tem um valor e poderia ter havido venda sem resolução. Ou não. Lá está. Nunca vamos saber. Além de que, como disse, nada me garante que não tenha havido outra notícia. Vital. Há alguma candura nesta visão de que parece que alguém pega no telefone, liga para a TV e diz, olha, vai falir um banco, ou vai fechar um banco, e nós publicamos a notícia. O que não corresponde à verdade. Em geral, há sempre, por definição, a confirmação de factos. Por esta comissão já passaram vários documentos, não só este que a deputada agora falou, relativamente à posição de liquidez, que perdeu 700 milhões antes. A posição de liquidez do Banif antes da notícia, entre 30 de... Não é a posição de liquidez, são as duas coisas. São as duas coisas. E mesmo os depósitos foram 520 milhões. Pronto. Mas, independentemente disso, parece que o dinheiro ardeu. Parece que o dinheiro ardeu. Ou seja, quando se diz que o dinheiro desapareceu, o dinheiro não desapareceu. Os depositantes, legitimamente, salvaguardaram-se. Eu pergunto se tivesse havido uma notícia em relação ao GES e ao BES sobre o valor zero do papel comercial do Rio Forte, se hoje tínhamos lesados do BES. Provavelmente não. Provavelmente não. Portanto, não há uma cadeira, não há uma fonte. E é impressionante o seguinte. Nós sabemos hoje, todos, que há uma carta
do Governador do Banco Central para o Ministro das Finanças que diz que ou venda automática ou resolução, no dia anterior à notícia. E o que o CDS-PP quer saber é quem é que passou a fotocópia. É o homem da fotocopiadora. Quer dizer, se haveria ou não resolução ou venda foi a dúvida que o governo anterior durante 4 anos teve e que deixou a situação chegar ao ponto que chegou. Não é? Com a Ministra das Finanças a reconhecer que teve em dezenas de reuniões. Eu pensei que tinha sido negligência, mas depois de perceber que houve empenho direto da Ministra das Finanças, que era a nossa representante, detinha 60% do capital do banco em dezenas de reuniões, não é só negligência, há incompetência, há incúria, não é? E é muito fácil matar o mensageiro, já se fazia isso na Idade Média, e acusar o regulador, que também é fácil, está à mercê. Mas eu gostava que as responsabilidades não se esgotassem no homem da fotocópia, que nos dá o documento, em quem diz que não há solução, chegou-se ao fim da linha, porque quando se reconhece isto que acabamos de ouvir, só falta ainda perceber o seguinte, qual era a alternativa? E o CDS-PP nunca disse claramente o que é que preferia, mas eu digo, o que preferia era um método de resolução europeu, em que, em vez da decisão política que tivemos, que era passar para os contribuintes este encargo, eram os acionistas e os depositantes. Os acionistas foram, mas sobretudo os depositantes. Ardiam. Os obrigacionistas, portanto, a alternativa era, em vez de ser honorado o contribuinte, eu não estou a defender a bondade da solução. Estou a dizer é que aquilo não tinha solução. Ou era a liquidação ou era a resolução. Não é? E o PP o que implicitamente assume é que preferia o método europeu de resolução que iria entrar em vigor no dia 1 de janeiro. Eu não queria monopolizar este debate ao Sérgio Cecília, mas naturalmente tenho que dar a palavra à Cecília. Bom, fizeram uma pergunta e eu respondi. Tenho esse hábito. E tenho o hábito de responder à sua confrontalidade. Eu quero saber muitas outras coisas. Mas não foi isso que me perguntaram aqui. Eu posso dizer aquelas que quero saber. Agora, parece-me um bocadinho redutor dizer neste processo do CDS só quer saber quem é o homem da fotocopiadora. Acho uma questão relevante. Peço muita desculpa se isso ofende alguém, mas eu acho que é uma questão relevante. E acho que a história não tinha corrido da mesma maneira. Poderemos todos querer acreditar que sim, que era indiferente se havia mais 1.000 milhões de euros em depósitos ou se não era. Não era, obviamente, indiferente. Esta questão é relevante. É a única relevante? Não. Há muitas mais. Eu tive o cuidado de dizer isso mesmo. E mais, eu até acho, com toda a franqueza, há uma certa candura imaginar que alguém liga para aqui. Não há absoluto desconhecimento. Porque, reparem, eu não sou jornalista, não faço ideia, imagino que tenham tido todo o cuidado em confirmar a veracidade da informação. Mais intrigada, naturalmente, fico eu sobre quem é que esmiuçar essa questão da evolução da própria notícia, Cecília. Penso com toda a franqueza, acho que é uma questão absolutamente legítima. E mal fora que nós vivêssemos num país em que pudéssemos fazer todas as perguntas, menos aquelas que têm a ver com um passo que não é de longe o único, mas que é relevante. Mariana Mortágua, vejo a tirar muitas notas. Isso também é a liberdade. Claro que sim. Mariana Mortágua, pode então uma notícia falir um banco? Esta questão da fonte é uma questão vital, é uma questão relevante, ou há muitos outros aspectos em que temos que nos debruçar? Uma notícia pode falir um banco. E nós temos de ter todos noção que quando damos notícias sobre bancos, há muita coisa em jogo. Porque os bancos dependem de confiança e a confiança é criada também por notícias. Isto não é equivalente a dizer que a notícia da TVI faliu o Banif. Eu acho que não, mas é a minha opinião, porque tudo o resto é um exercício de o que é que teria acontecido se não fosse. E eu posso dizer qual é a minha impressão. Eu acho que o banco já estava mal. Acho que no dia 4 de dezembro já havia cartas do Banco de Portugal a dizer atenção, há problemas de liquidez, há problemas de rácios de capital, vai ser necessário haver uma intervenção, há novas regras a entrar em vigor em janeiro de 2016 e, portanto, tudo se encaminhava para ali. Isto é uma análise factual e eu acho que quando se põe demasiada, e houve uma tendência para fazer isso no início do debate, quando se põe demasiada importância no momento da notícia, tende-se a desvalorizar a degradação da situação do banco para trás, e ela existe. E há responsabilidades políticas e de supervisão e de gestão nesse processo. Mas isto não é o mesmo que dizer que a notícia não teve um impacto, porque teve, ao nível dos depositantes, ao nível da confiança do Banif,
ao nível do valor do Banif e não é equivalente a dizer que nós não podemos criticar ou avaliar a forma como uma estação noticiosa usa o seu papel. Mas a confiança e o valor do Banif não ficaram atestados na resolução do próprio banco? Eu quero só terminar. Eu acho que a notícia tinha elementos verdadeiros e tinha elementos falsos. A notícia de que os depositantes seriam, de alguma forma, atingidos é uma notícia falsa. Isso nunca esteve em cima da mesa. Há outra ideia, que é que o banco seria integrado na Caixa Geral de Depósitos, que é uma notícia que tinha sido verdadeira, mas já não era verdadeira à altura em que a notícia é dada. E, portanto, há duas formas de analisar isto. Quando se dá dados falsos, é preciso perceber o que aconteceu. Houve ou não houve um fact-checking, houve ou não houve os procedimentos necessários para se poder verificar que a notícia que estávamos a dar era verdadeira de facto ou falsa. E isto tem a ver com códigos de conduta da imprensa, tem a ver com a forma como as fontes são verificadas, tem a ver com a forma como podemos ou não dar notícias, sabendo que não há impunidade total para dar notícias que nem sempre estão certas. Relativamente aos factos que são verdadeiros, podemos perguntar, é legítimo um canal de televisão dar a notícia? Imagina que de facto era verdadeiro, que havia uma resolução e o banco ia fechar. É legítimo um canal de televisão dar essa notícia? Eu acho que é. É uma escolha sua. Mas aceite as consequências daquilo que fez. O que não podemos é dar a notícia, é legal dar a notícia, é um facto, é legal dar a notícia. Eu não estou aqui para julgar moralmente o canal de televisão que dá ou deixa de dar a notícia, mas depois acho que é preciso aceitar que essa notícia... Dar a notícia sem a notícia ser verdadeira? Ou dar... A banca é um sítio em que... Não, mesmo sendo verdadeira, ou dar-se uma notícia interfere-se com o curso da história. E não é só relatar um facto, está-se a interferir com o curso da história. Eu não julgo moralmente isso, não estou na posição, não fiz a reflexão necessária para o fazer, mas acho que quando se interfere com o curso da história, como todas as notícias fazem todos os dias, temos que aceitar as consequências disso. Camilo tem uma história em que interfere com o curso da história. Não, mas deixa-me dizer. Já agora era bom ver o que era a notícia, porque se fala tanto da notícia. Vamos mencionar isso. Eu gostava de ler exatamente o que estava no rodapé. Estão-me a pedir para ir para intervalo daqui a 2 minutos. Eu acho que era melhor nós falarmos com o Camilo e depois... Embora seja interessante reconhecer... O evoluir, o fact-checking como a Mariana utilizou. Seja só interessante sublinhar que o Bloco de Esquerda, pela primeira vez, reconhece que a banca é um setor especial e diferente dos outros. Não deixe de registar isso, porque é inédito ouvir esta distinção. É, aliás, a razão pela qual o Bloco de Esquerda hoje está a fazer... É, aliás, a razão pela qual o Bloco de Esquerda defende a banca pública, mas não defende as padarias públicas. É porque o setor da banca não é igual ao setor da panificação. Tem outras sensibilidades. Camilo, relativamente a esta questão do curso da história de que a Mariana levantou. Bom, mas é nosso dever, não é? Interferir no curso da história. Repara, nós temos uma obrigação para com a sociedade. E quando temos acesso à informação, depois de percorrido o devido caminho, até o momento da divulgação, temos que a dar. Quando, em março de 2001, nós fizemos esta capa, eu recordo às pessoas que não se lembram, há pessoas que nem sequer se lembram, viram isto, e que provocou o sururu depois no BPN, e quando faltavam 300 milhões de euros nessa altura para resolver o problema do BPN, isto teve consequências, não é? Teve consequências no 7 banco. anos antes do colapso. Exatamente, 8 anos antes do colapso do BPN, curiosamente. Eu levei um processo de 5 milhões de euros, o banco ameaçou uma série de jornalistas, até chegou a dizer, o Presidente do banco chegou a dizer publicamente que isto era para o processo ao exame e ao diretor do exame, servia para prevenir, para ver se a imprensa tinha juízo, não se metia com o BPN. E isso não despertou o regulador? Pedro, eu aqui posso dizer onde é que foi a informação. Já disse uma vez na Comissão de Inquérito, quando o deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, me perguntou. A informação veio-me dentro do Banco de Portugal. Quem é que me deu não interessa, mas a verdade é que é verdadeira. Porquê? Porque o Banco de Portugal estava preocupado, nessa altura, com interferência política. O Banco de Portugal já tinha percebido o que é que se passava com o BPN. Sabia que havia que corrigir uma série de situações, mas depois havia influência política dentro do banco. E, portanto, esta informação vem do Banco de Portugal porque o Banco de Portugal está preocupado com o assunto. Agora, porquê é que isto não teve, na altura, a implicação que teve no caso do Banif? Por uma razão muito simples. O momento era outro e porque, no contexto do sistema financeiro, não havia receios em relação ao futuro dos bancos como existem hoje em dia. Agora, fica claro, nós temos essa obrigação de dar a notícia e, nesse aspecto, acho que a TVI fez muitíssimo bem. Camilo, posso pedir para voltares a mostrar a capa, porque não ficou claro nem para a Cília, que estava a procurar... Não, eu depois consegui. A notícia, mas sobretudo para a Câmara, se possível para aquela. Isto foi a capa, na altura. Aliás, no dia em que o BPN foi nacionalizado,
eu coloquei esta pergunta ao Dr. Teixeira dos Santos e coloquei ao Dr. Vítor Constâncio, que era o governador de Portugal. Como é que o Banco de Portugal tinha passado ao lado desta história, não é? Durante aquele tempo todo? Se nós tínhamos alertado para o problema na altura, aliás, eles sabem perfeitamente do assunto e dos processos que depois isto motivou e depois dos pedidos de desculpa quando eu saí já da revista, que a revista apresentou ao banco e por aí adiante, o problema estava exposto. Agora, a situação era diferente. E, como dizia um colega meu aqui há uns tempos, olha, não fora ter havido um problema financeiro em 2008, se calhar o banco safava-se no meio daquela sucessão de acontecimentos e isto nunca se chegaria a saber. E a verdade hoje em dia é que sabemos que isto nos custa 6 mil milhões de euros ao contribuinte português. E, portanto, nenhuma dúvida que mesmo sobre a banca as notícias estão para avançar. Claro, é óbvio. Isso é o nosso dever para com a sociedade, não há nada a fazer aí. E eu tenho muita pena se o poder político fica incomodado com estas situações, tenho muita pena se a preocupação às vezes se transfere para os jornalistas em vez de se transferir para o problema em si, mas caramba, o Banif, aconteceu ao Banif porque o Banif estava fragilizado do ponto de vista de capital. E já agora, assim, do ponto de vista jornalístico, posso avançar outra coisa, eu tenho a certeza absoluta, a informação que me chegou, que a revolução ia ser feita e que a notícia da TVI não tem rigorosamente nada a ver com o destino do Banif. Posso só dizer uma coisa? Saíram depósitos, For rápido, temos que afetou a posição do banco, afetou. Mas não foi isso que provocou. Posso só dizer uma coisa? João, o mais rápido possível. Nós não estamos aqui para absolver nem para condenar a TVI. Pois. Nós estamos aqui a ter um debate sobre um banco no qual, entre muitas outras coisas, houve uma notícia da TVI que pode ser descrita desta maneira. Estava uma casa a arder e a TVI atirou um balde de gasolina para cima. É culpa da TVI a casa estar a arder? Não é. A notícia da TVI ajudou ao fogo? Não ajudou. Não ajudou. E, agora, não parece que seja muito útil ter aqui um debate. Não parece que seja muito útil ter aqui um debate onde cada um de nós intervém e depois o diretor de informação da TVI tenta contrariar como se isto fosse a TVI que tivesse sido julgada. Eu não fui convidado para este debate e penso que não é esse debate que interessa aos portugueses e não é seguramente a mim. Muito bem, vamos continuar o debate sobre o Banif já a seguir depois de um curto intervalo. Até já.